Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Meu Deus, usa minha boca nessa noite para falar com a tua igreja, Senhor. Em o nome de Jesus, meu Pai, eu nada sou, nada tenho, Senhor. Quem sou eu? Mas por tua graça, por tua misericórdia, eu te peço. Usa minha vida nessa noite, Senhor. Para a glória do teu nome, meu Pai. Amém. Pode se sentar, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Para quem chegou agora, nós lemos Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 13, falando a respeito da oração do Pai Nosso. Gente, a primeira coisa que nós precisamos saber, a oração do Pai Nosso, ela não é uma reza, tá? Jesus ele não ensinou esse tipo de oração para simplesmente ser repetida. O Pai Nosso, ele é um modelo de oração. Ele traz existe dentro dessa oração característica que nós, como cristãos, precisamos ter quando nós entramos na presença do Criador. Nós, como cristãos, precisamos ter essas características quando nós vamos orar, tá certo? E a primeira característica, gente, eu peço que sempre quando vocês vierem à igreja, tragam papel e caneta, anotem aquilo que é pregado no culto, porque quando você chega na sua casa, você já perde, no mínimo, 15% do que você aprendeu aqui. Amém? Eu creio que quem está aqui à toa, eu creio que todos nós que estamos aqui para aprender. Então, anote, traga sempre papel e caneta, tá bom? Eu sempre faço isso quando eu vou aos cultos e eu quero passar esse costume para os irmãos. Então, como eu estava falando de características, a primeira característica é a intimidade. Primeira característica da oração do Pai Nosso. Como é que Jesus começa a oração? Chamando Deus de Pai. Como é que você tem visto Deus? Né? Hoje em dia as igrejas têm pregado em Deus que é pedreiro, porque fala que vai dar casa. Tem pregado em Deus que é bancário, porque fala que vai dar dinheiro. Tem pregado em Deus que é curandeiro, porque fala que vai curar de tudo quanto é doença. Amém, Deus faz isso. Mas acima de tudo, Jesus Cristo chamou Deus de Pai. O que Ele está representando para você nessa noite? Você tem que buscar a presença do Pai. Você tem que buscar a presença do Senhor. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Criador. Ele sabe o que é melhor para você. Amém? 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 Vamos abrir a Bíblia lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, 6. Todos acharam? Se quiser acompanhar pelo telão, está. Amém. Para ganhar tempo, eu já vou lendo. E fala assim: e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de Deus, Filho, para habitar em vossos corações. E Ele clama, Abba Pai. Então é assim que nós temos que ver Deus na nossa vida. Amém? João, não precisa abrir para nós ganharmos tempo. João 17, capítulo 3 está assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu gosto muito de uma citação que fala assim, citação do pastor Josué Valongo Júnior, que fala assim: a vida eterna não é ir para o céu, a vida eterna é conhecer a Deus na sua intimidade. Você não vai para o céu por acreditar em Deus, você vai para o céu por desenvolver um relacionamento com Ele através de Jesus. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Então Jesus, quando Ele começa a oração do Pai Nosso falando Pai, Ele quer mostrar o tipo de relacionamento que você tem que ter com esse Deus. Amém? Mais do que um curandeiro, mais do que um médico, mais do que o seu advogado, Deus, Ele é o teu Pai. A Bíblia nos diz que nós somos filhos, né? Enxertados ali na figueira, na videira, através de Jesus Cristo. Então, mude nessa noite a sua visão de Deus. E assim você já vai estar começando a aprender a orar. Amém? Então a primeira característica qual que é? Intimidade. Gente, vocês fiquem acordados. Anotem, por favor. Segunda característica, louvor. Ele continua falando assim, mais à frente: santificado seja o teu nome.
Tem crente que já começa a oração contando tudo quanto é tipo de problema. Depois pergunta por que a oração não é ouvida. Mas eu oro e Deus responde, é claro. Você ia gostar de ter um filho que só chegasse para você, fosse te visitar para contar problema? Claro que não. Tem gente que começa só uma parte. Tem gente que começa assim, Senhor, por que o Senhor deu para ele e não deu para mim? Lógico, começa reclamando. Começa reclamando. Gente, coloque louvor nas suas orações. Eu desafio você nessa noite a tentar encontrar palavras que exaltem o nome do Senhor. Fale de quem Deus é e não dos seus problemas. Amém? Quando você entrar na presença de Deus, comece a ter a consciência na frente, que você está na frente do Todo-Poderoso. Não chega falando, Deus, eu estou com dor no ciático, eu estou com dor aqui, eu estou com... Não, Senhor, eu sei que não pode estar com essas coisas. Tu és digno. Santificado seja o teu. Então, a primeira característica, intimidade. e a segunda, louvor. Louvor. Amém. Vocês estão acordando. Glória a Deus. E marcando. Vão marcando. Isso é importante. Terceira característica da oração do Pai Nosso: justiça. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Gente, tão certo quanto o ar que eu respiro, eu acredito que Jesus Cristo há de voltar. E que o reino dele vai ser estabelecido aqui também, nessa terra. Todo olho verá. Sabe, a gente vê tanta corrupção nesse país, a gente vê tanta miséria, tanta falsidade, inclusive no meio dos crentes. Eu acredito no Deus de justiça. Então, antes de você orar pelos seus problemas, comece a orar pelas igrejas desse país, comece a orar pelo seu país, comece a orar pelos outros. Jó, ele foi abençoado orando pelos. Então, a terceira característica é justiça. Comece a colocar em intercessão aquilo que você quer que Deus intervenha. Senhor, vem o teu reino nesse aspecto, Senhor. Na política, vem o teu reino, Senhor, lá em Brasília. Vem o teu reino, para de olhar só para os teus problemas. Gente, se você parar para pensar, a oração do Pai Nosso, ela não é nada egoísta. Tanto que ele fala assim, se tranca no seu quarto e fala assim, Pai Nosso, e não Pai meu. Não é nada egoísta. É por isso que é uma oração tão fácil e difícil ao mesmo tempo. Porque se você parar para estudar a oração do Pai Nosso, você já vai fazer de uma maneira diferente. Peraí, será que eu estou vivendo isso? Venha, Senhor, o teu reino. Justiça. Então, a primeira característica, intimidade. Segunda característica, terceira, justiça. Lá em Romanos capítulo 8, fala assim, nós gememos com toda a criação, aguardando a redenção e a revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda o teu gemido de intercessão também. Para de pensar só nos teus problemas quando você for orar. Chame a atenção de Deus. Amém? Vocês estão acordados, igreja? Glória a Deus. Deixa eu sozinha aqui, não. Eu acho que na igreja tem que gostar. Aleluia. Vamos lá. Quarta característica: renúncia. E aonde Jesus Cristo ora assim: seja feita a. Seja feita a. Moça, quando você ora por aquele carinha que você está apaixonada, que você quer tanto, você tem que orar assim: seja feita a. Moço, quando você ora para aquele emprego, você fala assim, Senhor, eu vou ganhar 3 mil reais por mês. Você tem que orar como? Senhor, eu preciso de uma cura. Olha só. Agora vai entrar um assunto polêmico aqui, que está todo mundo falando de cura, não tratando Jesus como gênio da lâmpada mágica, gente, como curandeiro. Eu conheço Deus, eu não conheço o gênio da lâmpada do Aladim. Amém? E a vontade dele é soberana. E eu vou falar uma coisa, antes de curar o corpo, Deus cura a alma. Deus cura caráter. A gente vê nas igrejas por aí hoje um monte de gente sendo curada. Amém, eu creio nisso, mas e o caráter da pessoa? Será que ela vai parar de falar mal do irmãozinho que está do lado? Será que vai aprender a dar carona pro irmão que está com o carro do ano? Vamos lá!
O físico, isso aqui é carne, vai ser uma consequência. Amém? Amém. Você quer uma cura? Amém, mas será que você, como Deus curar o seu corpo, você vai trabalhar para o Senhor? E eu posso falar isso porque eu estive numa UTI durante 16 dias. Minha mãe está aqui, é prova que não me deixa mentir. 16 dias ali numa UTI, fiz hemodiálise, eu tive problemas nos rins, tive uma parada renal muito grave, fiz transfusão de sangue, né? E quando ela orou, ela entregou minha vida para o Senhor, falando que, né, eu trabalharia também para Ele. Meu propósito é trabalhar para o Senhor, porque Deus não ressuscitou o meu rim, Ele ressuscitou sonhos. Ele mudou e está mudando ainda, porque eu sou muito brava, né? Eu não sou a filha do Silas Malafaia, mas sou a filha da Aguinaldo. Então, gente, Deus vai mudando o caráter. Aí você já pensou, eu chego aqui, que bonitinha, olha, tão pequenininha, Deus curou o rim dela, Deus fez um milagre poderoso, e eu brava do jeito que sou. Deus tem que consertar isso em mim. E está consertando. Amém? Amém. Nossa, ouviu amém? Amém. Eu vou ser mais calma daqui para diante. Vou tentar. Mas Deus vai mudando o caráter. Então, é a renúncia. Tem uma outra citação do pastor José Malandro Júnior que eu amo muito. Esse pastor, ele fala assim: nós precisamos parar de ver a oração como meio de ter as coisas ou as necessidades supridas. A oração é o meio principal pelo qual nós nos aproximamos de Deus para conhecê-lo, adorá-lo e experimentar uma transformação através de Cristo. A oração não é um instrumento do qual podemos obter as coisas de Deus, mas é um instrumento do qual Ele age em nós e através de nós para o seu deleite. Uma coisa é orar o que deseja, outra coisa é orar movido pelo Espírito em direção àquilo que Deus deseja. E aí é onde entra o conflito. E aí é onde a carne grita, sabe? Porque você quer orar por uma coisa, mas às vezes Deus não quer aquilo para você. Seja feita a tua vontade. Então preste atenção quando você fazer a oração do Pai Nosso. E para que a vontade de Deus seja cumprida na tua vida, tem duas condições. A primeira delas é a permanência em Deus. Você tem que permanecer, insistir. João capítulo 15, versículo 7. Se vocês puderem abrir. João capítulo 15, versículo 7. Fala assim, só preguei no tempo, eu já vou ler. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. Mas tem que insistir, tem que permanecer. Não é largar tudo por aí, não. Amém, gente? Mateus capítulo 16, 24 e 25 fala muito disso também. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem quiser perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Gente, hoje em dia, eu acho que os pastores têm esquecido dessa parte da Bíblia, porque não tem pregado o evangelho de renúncia, né? Hoje em dia, você vê por aí, em 30 segundos, uma pessoa larga o cigarro, tem nojo do cigarro após uma oração feita. Gente, amém, eu creio que Deus pode fazer isso, mas e um período de abstinência? Será que aquela pessoa não precisa passar por isso? Sabe, o período da luta ali para você largar a droga, para você largar o cigarro. Gente, vamos tomar cuidado com o que a gente tem engolido por aí na TV, pelo amor de Jesus Cristo. Deus, Ele faz milagres tanto instantâneo, sabe, quanto milagre a longo prazo, Ele vai moldando. Deus, ele pode fazer milagre em 3 minutos com um miojo em cima, como, sabe, um milagre que dure anos. Aquele paralítico do tanque de Betesda, quantos anos ele ficou ali para se curar? 38 anos. E você acha que Deus curou só a parte física dele? É claro que não. Deus curou também a parte emocional. Sabe? Então seja feita a tua vontade.
Ser moldado por Deus dói demais. Dói muito. Mas a gente hoje está querendo um evangelho de reteté e não está querendo um evangelho de mudança. Essa é a verdade. É mais fácil pedir para o pastor colocar a mão na cabeça e orar para você do que você dobrar o joelho no teu quarto e orar. Amém. Fala Tem mesmo. que ter intimidade para isso, né? E você está buscando a intimidade do pastor e não a tua. Só que é o seguinte, a salvação é individual. O pastor pode subir para o céu e você não. Ou o pastor pode ficar junto com você porque está te ensinando errado. Amém? Amém. Fala Deus. Permanecer em Deus, já que nós estamos falando em permanecer em Deus, não é impecabilidade. Permanecer em Deus é perseverança em uma vida de santificação através de jejum e jejum. Vamos lá. Eu quero falar de 3 tipos de jejum aqui. O primeiro deles é o jejum de comida. Tá, gente? Existe uma polêmica aí falando que se você simplesmente recusar alguma coisa que você gosta, isso não é jejum. O verdadeiro jejum é passar um período sem comer. Indiferente, jejum para mim é jejum. Ou você deixa aquilo que você gosta, tá? Que vai fazer falta no seu cotidiano, ou você separa ali aquele período, mas faça jejum. Não espere o pastor jejuar por você. Faça o seu jejum. Jejum de comida, jejum de relação com o seu cônjuge, jejum de sexo, e o jejum de sono. Sabia que existe jejum de sono na Bíblia? Vou dar alguns exemplos aqui para você. Jesus permaneceu 40 dias e 40 noites no deserto em jejum antes de ser tentado por Satanás. Tá? Jesus ficou 40 dias e 40 noites no jejum de comida. E provavelmente de sono também. E Moisés passa a noite no monte, gente, juntamente com Arão e Urcom, com os braços estendidos, clamando a Deus em favor de Josué na luta contra Amaleque. Quando Moisés baixava os braços, Josué perdia a luta. Seus braços então precisavam ser sustentados pelos seus acompanhantes. Moisés teve jejum de sono. Então esse jejum de sono, ele é para quem está numa guerra espiritual. Você imagina, claro, eu não vou recomendar que você faça isso todos os dias, nem é para você fazer todos os dias o jejum de sono, porque perde até a essência. Mas quando você está numa luta espiritual, muitos na Bíblia sacrificaram a noite de sono para estar em oração. Gente, numa luta, você já pensou o Anderson Silva ali lutando? E ele falando para o seu adversário assim, agora pega um pouquinho, que eu quero dormir. Depois a gente volta para lutar. O diabo, ele não dá descanso. Se você está numa luta espiritual, experimente ir para o monte, não espere o pastor ir por você, não vai dar uma hora. Passa a noite. Uma noite não vai matar. Garanto para você que você vai sair de lá revestido. Jejum de sexo, você pode lá ver em 1 Coríntios, né? Não vou entrar muito aqui em detalhes, não passa muito tempo, mas no casal, se tem algum propósito, dá para ser feito. Mas, gente, faça jejum, tá? Então, a primeira condição para que a vontade de Deus seja feita é a permanência. Engraçado, você percebe lendo a Bíblia, o quanto esses homens de Deus, e até o próprio Jesus Cristo, que foi santo, quando ele era persistente, 40 dias e 40 noites, Moisés, uma noite toda, então você vê que, gente, Jesus ele não vai interferir se você não insistir. Então, a primeira condição é a persistência. E a segunda condição é a concordância. É necessário haver concordância. Mateus capítulo 18, versículos 18 e 19. Mateus capítulo 18, versículo 18 ao 19. Fala assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Tem um exemplo muito lindo de concordância na oração que está lá em Atos, capítulo 16, do versículo 1 ao 3, que é de Paulo e Silas. Eles estavam juntos ali orando na prisão, né? E as algemas quebraram, a prisão foi aberta por um anjo. Amém? Quando se há concordância, Deus
age. A vontade de Deus é feita na vida da igreja. Acontece que cada um está pedindo por si. Ninguém está ligando para o umbigo do irmão. Então Deus não tem como agir, porque nós somos um corpo. Ele que fique para lá. O importante sou eu. Isso é concordância? Deus vai ouvir a tua oração? Sim, não vai. O que ligares na terra, igreja, será ligado no céu. Nós precisamos aprender a orar em concordância. Mãe, ore por sua filha, esposa, ore por seu esposo, família, ore juntos, igreja. Aprendam a orar pela causa um dos outros. Quando você orar a oração do Pai Nosso e falar, seja feita a sua vontade, lembre-se, para a vontade de Deus ser feita na sua vida, você tem que insistir, permanecer, e você tem que concordar com o seu irmão que está do lado. Amém? Amém. A quinta condição é a confissão de soberania e dependência de Deus. Depois que ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ele fala, assim na terra, como nos céus. Jó, capítulo 26, do versículo 5 ao 14, fala assim, a alma dos mortos. Jó, capítulo 26, do versículo 5 ao 14, fala assim, a alma dos mortos treme debaixo das águas dos seus habitantes. O além está desnudo perante ele, não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono sobre ele, e estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas até os confins da luz e das trevas. As colunas dos céus tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força, vende o mar, e com seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus, e a sua mão fere o dragão veloz. Eis que isto são apenas as ordens dos seus caminhos, que leve sussurro Deus ao ouvir. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Dependência, assim na terra como nos céus. Você sabe qual está sendo o problema de muito crente? Está se achando soberbo demais para entrar na presença de Deus? Eu posso. Esses dias eu ouvi aí até o som de Manassés, porque eu tenho um som de Manassés. Gente, dá medo. Dá medo. Graças a Deus, eu, Pamela Karina, não sou Deus. Graças a Deus, eu não sou Deus. Pastores que estão aqui, tomem cuidado do modo de vocês irem pela presença de Deus. Vocês estão falando com todo poderoso, vocês não têm poder nenhum. Pelo amor de Deus, eu já vi pastor batendo no peito, falando que se Deus voltar. Se Deus voltar hoje, eu subo. Dá medo. Eu tenho pavor. Se eu pudesse, eu estaria do culto, mas eu tenho pavor. Está soberbo demais os pastores de televisão, vocês que estão me vendo aí pela internet, vocês estão soberbos demais. Tomem cuidado. Tomem cuidado, vocês que batem muito no peito, porque são os que mais batem. É verdade. E quando vocês não perceberem a dependência que vocês têm de Deus, Deus não vai ouvir a oração. Deus não escuta o soberbo. Aleluia. Deus escuta aquele que é dependente. Aprenda a depender. Ensina. Maravilha, obrigado. Essa é a quinta condição, esse é o quinto modelo de oração, a dependência. Assim na terra como nos céus. Glória a Deus. Já estou acabando. Sexto, a confiança no cuidado de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos. O pão nosso de cada dia dá-nos. E isso me faz lembrar lá em Êxodo, quando o maná vinha do céu, né? E o Senhor não deixava que o povo guardasse o pão para o dia seguinte, porque se guardasse o pão, apodrecia, embolorava. E vou guardar. O povo tinha gente que ainda guardava. Deus, Ele é o Deus de hoje. Deus, Ele é o Deus que cuida de você hoje. Então não adianta você querer acumular, sabe, a sua oração. Eu vou orar 2 horas hoje, porque amanhã eu não vou precisar. Já que eu fiz o propósito de 1 hora todo dia, a unção que você recebeu ontem, serviu para ontem. Deus é o Deus de hoje. Gente, aprendam a confiar
fará. E o mais ele fará. É ele que dá o pão de cada dia. Por que você está confiando no emprego que você tem, no salário que você ganha? Glória a Deus. É ele. Tudo vem dele, tudo provém dele. Aleluia. Gente, se Deus faz assim, a tua saúde é tirada, você não consegue mais trabalhar. Tem gente que depende do patrão, que fica confiando, sabe, nas atividades aí do salário do patrão. Meu patrão é certinho, dia tal. Eu sei que meu salário vai estar lá. Confia em Deus. Eu não estou falando que você não deve trabalhar. Eu não estou falando que você não deve fazer suas coisas. Mas, sabe, não coloque isso como a dependência da sua vida, porque a dependência da sua vida está em Deus. É verdade. Aprenda a confiar. Tem gente que se não cuida do carro no final de semana, parece que não teve final de semana, que se não lava o carro, não teve final de semana porque confia no carro que tem. Os pastores hoje estão confiando nos diáconos que tem. Não erram. Amados, onde está o teu coração nessa noite? O nosso de cada dia nos dai hoje. Aprenda e saiba de onde vem o pão que você coloca na tua boca. E agradeça a Deus. Lucas capítulo 12, versículo 22 ao 32. Diz assim: Jesus voltou-se então para os seus discípulos e disse: portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, eles não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro. Entretanto, é o nosso Deus que os sustenta. Quanto mais valem vós do que eles. Mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, porque estáis preocupados com as outras, considerai os lírios, como crescem, não fiam, nem descem. Contudo, digo-vos, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã se lança no fogo, quanto mais a vós, homens de terra pequenina, não vos entendeis com que haveis de comer ou beber, e não andeis com vós preocupações, porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas coisas. É verdade. Mas vosso Pai, bem sabes que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Maravilha. Justiça, buscar o reino de Deus, buscar quem Ele é, não aquilo que Ele pode dar. Amém? Confiança. Oh, glória. Aleluia. Nós precisamos aprender É a forte. confiar. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. O sétimo, arrependimento, reconhecimento das falhas. Perdoe nossos pecados, perdoe as nossas dívidas. E é engraçado que a primeira parte dessa oração, ela trata-se de Deus e da sua excelência, né? Toda a parte da oração do Pai Nosso, ela vai falando do seu relacionamento com Deus. E a segunda parte, ela trata das necessidades da manutenção da nossa vida biológica e espiritual. Amém? Gente, nós necessitamos do perdão. Nós necessitamos do perdão. Pastor Antônio Carlos da Costa, ele disse uma vez, e eu amo essa pregação que ele faz também. Ele fala que o nosso pecado, ele deixa de ser ofensa à lei e passa a ser ofensa ao amor. Todos nós somos pecadores. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Acontece que quando a gente entra na presença de Deus, a gente não consegue reconhecer isso. Sabe por quê, pastores? Sabe por quê, igreja? Porque a religiosidade nos deixa santos demais. É assim mesmo. A gente acha que é santo o suficiente porque vem para a igreja uma vez por semana. A gente acha que é santo o suficiente a ponto de juntar o irmão porque uma vez por mês faz um jejum e está tudo certo. Toma cuidado. Comece a mostrar para Deus que você sabe da onde você veio, o pecador que você é. Gente, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não sou flor que se cheire. E se vocês soubessem, sabe? Eu acho que você não estaria sentada nesse banco, porque eu sou estressada, eu sou nervosa. Eu já falei aqui. E eu vou chegar
Senhor, eu sou o máximo. Senhor, me perdoa. Me dá humildade, Senhor, o suficiente para eu conseguir, Senhor, ver, sabe, a coisa ruim que eu sou. Que nós nascemos no pecado. Você nasceu no pecado. Para você que se acha muito santo, você não é, você nasceu no pecado. É verdade. Reconheça isso. Glória a Deus. Peça perdão. Comece a trazer na memória as coisas que você fez durante o dia que você sabe que desagradaram a Deus. O perdão, ele é concedido no ato da confissão do pecado. Um exemplo disso é a parábola do filho pródigo. Quando o filho chegou para o pai, ele falou: pai, pequei contra ti. Quer dizer, ele reconheceu. Ele reconheceu que ele pecou. E nós precisamos ter isso. Amém? Amém. Gente, a gente tem que ter essa cara de pau. Eu costumo falar isso, que quando eu leio a parábola do filho pródigo, quando eu estudo sobre ela, eu falo que ele foi muito cara de pau. E nós precisamos ter isso. Tem gente que não aceita o perdão de Deus. A Bíblia fala assim, que Deus jogou o nosso pecado no mar de esquecimento. Mas tem gente que também se martiriza. Eu pequei, quão miserável eu sou. E não é assim não. Toma lá. Você já pediu perdão para Deus? Em nome de Jesus. Vai, não peque mais. Não peques mais. Você está perdoando. Perdoe as nossas dívidas. Deus, Ele é aquele que perdoa, você está perdoando. Vamos achar o meio termo aí. A gente não pode ser soberbo, né? Mas também a gente não pode ser autocomiserável o bastante. Vamos aprender a aceitar o amor de Cristo. Glória a Deus. Oitava característica da oração do Pai Nosso. Depois que nós pedimos o perdão dos nossos pecados, a oração do Pai Nosso diz assim como nós perdoamos a quem? Oitava característica, liberação do perdão. É o resgate da minha relação com o próximo. Tá certo? E ali tem, lá em Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 35, a parábola do credor e do rei. Amém? Lá diz, se quiser colocar aí, pode colocar. Mateus capítulo 18, isso é importante, gente, para você que não. Eu preciso aprender a perdoar também. Isso, e gente, quando a gente prega, a gente está falando, em primeiro lugar, nós estamos pregando para a gente. Existe uma música que eu gosto demais, chama-se Perdão, é do Paulo César Davi. Ele fala assim: Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Eu não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Obrigada. A escolha de Deus sempre é perdoar. E é engraçado que quando nós cometemos um erro, nós pedimos a misericórdia de Deus. Mas quando um outro irmão comete um erro com a gente, nós pedimos justiça. Qual tem sido a sua oração? Faça justiça, Senhor? Não, Deus. Olha que difícil. Tem misericórdia, vai. Tem misericórdia. Vamos mudar. Ô crente, oração contrária é pior que a culpa. Muda a tua oração, pelo amor de Deus. Porque não vai ser o meu irmão que vai ficar para trás, vai ser a tua. Aprende, pelo amor de Deus. Eu quero aprender a perdoar. Eu preciso. Quando ela está indo, eu preciso aprender a perdoar. Liberar perdão um monte de gente, inclusive de família. É difícil. Mas se eu sou cristão, eu tenho que fazer o que está na Bíblia. Se eu sou cristão, eu tenho que viver a oração do Pai Nosso. Perdoam nossas dívidas assim como nós. E eu quero ler com vocês rapidamente Mateus capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Fala assim: Por isso o reino dos céus pode-se comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar do seu senhor, mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. E então aquele servo
prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando a mão deles, sufocava-o, dizendo: paga o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, constrangiram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando na presença, disse-lhe: servo malvado, eu perdoei toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do teu coração não perdoardes a cada um dos seus irmãos as suas ofensas. É forte. Uau! Se você se diz evangélico, se você se diz cristão, isso aqui é uma palavra, porque fala, né? Não tem como. E coisa ruim é o crente perdoar. Coisa ruim é o crente perdoar. Porque mesmo que quero dar um exemplo atual aí, o próprio André Surak, né? Gente, amém. Se a mulher está ou não está no caminho do Senhor, ela vai se ver com Deus, mas não cabe a nós julgar. Não cabe os crentes de plantão ficar falando da mulher, deixa ela. Por que a gente tem mania de querer ser Deus? Se a gente não cuida nem da nossa própria vida. Deus, aleluia. Vamos aprender a perdoar. Glória a Deus. Vamos aprender a perdoar. Glória a Deus. Eu não estou falando, gente, que a gente tem que ser bobo, deixar passar a perna. Sabe? Eu acho que quando Deus dá a bênção, eu sou a primeira a agarrar. E eu não deixo ninguém, eu deixar. Mas hoje eu não deixo ninguém me passar a perna, não. Você tem que cuidar daquilo que é teu. Mas se de alguma forma te fizerem um mal, perdoa. Perdoa. Cuida do óleo que Deus te deu, cuida do azeite que Deus te deu. Procura não deixar. Mas se acontecer, você vai estar sabendo, você vai estar ciente de que existe uma oração do Pai Nosso que não fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo aquele que me ofende. Então, procura não deixar acontecer, porque liberar perdão sempre é mais difícil. Amém? Amém. A nossa vida diante dos homens é o resultado da nossa vida diante do Pai. O caminho da relação com Deus, inevitavelmente, passa pelo próximo. Gente, isso é rotineiro. A minha relação com os meus familiares é o resultado da relação que eu tenho com Deus. A sua relação com a sua esposa, a sua relação com os seus filhos, é o resultado do relacionamento que você tem com Deus. Filho, você vai tratar os seus pais da mesma maneira que você trata Deus. Se você liga para o teu pai de final de semana somente para pedir dinheiro, é assim que você vai ter a sua relação com Deus. Se você é grosso com a mulher, marido, se você é grosso com a mulher, faz a mulher subserviente a você, é assim que você vai ser com Deus, que você vai fazer com Deus. Você vai tratá-lo de forma subserviente. Inevitavelmente, a minha relação com Deus passa pelo próximo. Se eu amo aquele que eu não vejo, se eu não amo aquele que eu vejo, como eu vou amar aquele que eu não vejo? Então tomem cuidado, nós temos que dar esse tipo de exemplo. E o nono, não perder o encanto pela presença do Espírito. Não nos deixes cair em tentação. Não perder o encanto. Sabe? Tentação é uma palavra muito forte. Quando a gente entra em tentação, é que na verdade nós estamos nos encantando por aquilo e perdendo o encanto pelo Espírito Santo de Deus. Se eu colocar uma nota aqui de R$50, de 100, vamos aumentar o valor de R$100,
muitos nem vão olhar para a nota, mas é o irmãozinho que não vai tirar o olho. Tentação. Por quê? O encanto, o coração da pessoa, não está na palavra que está sendo no altar. O coração da pessoa está na célula de R$100 para aqui. Então, aquilo que você é tentado é onde o teu coração também está. Por que tem gente que, quando está na internet, aparece aquelas luzinhas de pornografia e nem é tentado? Para ele aquilo não faz diferença, porque o coração dele não está aqui. Agora, para outros vão fazer. Então, quando ele fala, não nos deixe cair em tentação, na verdade ele está dizendo assim, Deus, não deixa eu perder a alegria do teu Espírito, não deixa eu perder a atração pelo teu Espírito ao ponto de eu ser tentado. Da minha atenção ser chamada para outras coisas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Diz assim, não extinguais o Espírito Santo. Eu não quero entrar aqui numa questão teológica, né, falando de dicotomia, tricotomia, se o homem é dicotômico, tricotômico, se é corpo, alma, espírito, ou só corpo e alma. Mas a questão é, nós temos o poder de extinguir o Espírito Santo de Deus. Quando você peca e não se arrepende dos seus pecados, ele vai embora. Não adianta a pessoa falar, eu tenho o Espírito Santo de Deus, mas pecar. Continuar na tentação. Nós não podemos perder o encanto pelas coisas do altar. Amém? Nós dependemos da graça divina para que os nossos olhos não sejam atraídos com o que o mundo oferece. Amém, gente? E para terminar, o 10º é a confiança na proteção de Deus. Mas livrai-nos do mal. Confiança na proteção de Deus, mas livrai-nos do mal. Deus, Ele é aquele que protege. Amém? Amém. Deus, Ele é aquele que livra. E para terminar, né, para concordar com livrai-nos do mal, eu queria ler juntamente com a igreja o Salmo 91, que é o famoso Salmo de proteção. Você pode colocar aí, irmão? Vamos colocar de pé? Existem tantas orações lindas na Bíblia, mas elas são modelo para você. Não pegue sua Bíblia e fique repetindo sem saber do que está se tratando. Vamos ler o Salmo 91? Glória a Deus. Vamos lá, vamos ler até aqui. Aquele que habita, responderia a sombra do onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará a vossa semente e a destra preciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e guardará as vossas seguras. A sua verdade é tudo coberta. Não temas enquanto noturno, nem o serve de dia, nem obedece a sua escuridão, nem a mortandade que assola de dia. E o caiu ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu estás fugindo. Somente com teus olhos olharás a cabeça dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o alto na tua libertação. Nenhum mal te saberá, nem para uma chegar à tua tenda, porque o teu anjo está perfeito, para te guardar todos os seus caminhos. Ele ensina as tuas mãos, para que não tropece com a pedra. Pisarás no mar, tocarás as pernas do Deus infinito. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu me amarei. Porém, continuar, porque conheceu o meu nome. Ele me encontrará e eu me responderei. Estarei com ele na angústia, perdoarei, tirarei e o glorificarei. Guardarei por muitos dias e me mostrarei a minha salvação.
reavivamentos espirituais aconteceram em resposta às orações da igreja. O derramamento do Espírito é sempre precedido pela oração e vem em resposta às orações. O Espírito Santo desceu sobre Jesus no Rio Jordão enquanto ele estava orando. O Espírito Santo foi derramado no Pentecostes quando a igreja perseverava unânime em oração. O poder de Deus vem pela oração. Sem oração não há poder. Sem oração a pregação não produz vida. Os apóstolos entenderam que deveriam se consagrar à oração e ao ministério da palavra. Oração e palavra precisam caminhar juntas. Precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Não basta apenas proferir palavras de Deus. É preciso ser boca de Deus. Não basta simplesmente conhecer a respeito de Deus. É preciso ter intimidade com Deus. Sem oração, os cultos estão fracos e infrutíferos. A pregação é lógica em fogo. O pregador precisa arder, precisa pregar no poder do Espírito em plena convicção. O apóstolo Paulo disse que a sua palavra, na sua pregação, não consistiu em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de Espírito e de poder. Que a igreja, nessa noite, se desperte para a oração e que por meio da oração humilde, fervorosa e perseverante no Espírito Santo caia sobre vós, trazendo a restauração para a igreja e a salvação para os perdidos. Esse é um trecho do livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, no qual eu gosto muito. E, amados, que a oração do Pai Nosso, ela vem determinar as suas metas. Que você passe a ver Deus como Pai e ter uma imagem desassombrada de Deus. E vigie no relacionamento que você tem com Cristo, para que a tentação não venha sobre a sua vida, porque só é tentado aquele que abre brecha. É verdade. Amém? Amém. Intimidade, louvor, tudo que foi dito aqui, que vocês nunca esqueçam. E que a partir de hoje, quando vocês orarem o Pai Nosso, vocês orem de uma maneira diferente. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus e as palmas do nosso.